Olá pessoal, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Estamos aqui para mais uma semana, depois de um leve recesso de vídeos aqui, né? A gente ficou um bom tempo sem eu postar alguns vídeos, porque a gente teve, né, o nosso recesso, né? A gente teve nossas férias, depois vocês tiveram a semana de provas, né? Tiveram a semana de preparação para as provas, aí eu não acabei não postando também, só fiz uma revisão, né? Que já estava lá no conteúdo. E agora a gente está voltando aqui a ter as atividades, tá? Vamos seguir, né, nesse modelo de vídeos aqui e as lives. Então aqui vai ter o conteúdo especificamente que vocês vão estudar, né? Aqui está a matéria e nas lives eu também dou um pouco da matéria, mas tiro dúvidas e coisas do gênero. Então essa aula aqui no YouTube e a live são complementares, tá? Uma não exclui a outra. Muito bem. Qual que é o conteúdo agora? A gente mudou um pouquinho, a gente viu um pouco a relação de vida e sociedade, espero que tenha ficado claro para vocês. Viu bastantinho do Durkheim, viu um tanto do Weber, um tanto do Marx, para vocês terem uma ideia de quem eles são. E agora a gente vai entrar na questão de cultura, tá? O que é cultura? Né? Isso é bastante importante, porque a ideia de cultura que a gente vai trabalhar aqui não é exatamente a ideia de cultura que se trabalha na sociedade. Porque pensem, quando a gente fala de cultura, sobretudo na sociedade, a gente tem aquela ideia de uma pessoa culta, né? A palavra culta vem disso, né? A pessoa é culta, ela tem muita cultura. Ou seja, uma pessoa que tem muita cultura é uma pessoa que tem muito conhecimento, né? Que estuda muito, lê muito, é uma pessoa culta. Este conceito, para nós, aqui na disciplina de Sociologia, não serve, tá? Nós não iremos usar o conceito de cultura igual a conhecimento, igual a pessoa ter muito estudo. Cultura, para nós, tem a ver com uma relação entre os indivíduos, né? Indivíduos, eu, vocês, com o ambiente ao qual elas vivem. Isso vai organizar a sua cultura, tá? Então, cultura está relacionada, por exemplo, a povos, a forma de vida de determinados povos, a dimensões étnicas. Isto é a cultura que a gente vai trabalhar aqui. Então, por exemplo, quando a gente vai falar lá de cultura indígena, é isso. Então, cada povo indígena tem uma forma de vida, tem crenças, tem rituais, né? Tem formas de ação no mundo que influenciam naquilo que eles são, né? Naquilo que eles se identificam. E a partir disso a gente pode dizer que os índios têm uma cultura, né? Isso vale para qualquer povo. A gente vai pegar aqui na região de Santa Maria, que eu acho que é bastante emblemática, a gente vai ter aqui bastante descendentes de italiano que em volta, né? Porque a gente tem a quarta colônia de imigração italiana aqui em volta. Então a quarta colônia tem muito descendente italiano que trazem junto com o seu modo de vida, né? Quando vieram para cá, se estabeleceram aqui nessa região, os imigrantes italianos, eles trouxeram consigo também a cultura italiana, né? De produção de vinho, de produção de queijos, salames e uma série de produtos aos quais eles se identificavam. Então, a cultura tem a ver também com dança, com a língua, né? A língua que se fala, tem a ver com a alimentação, né? Com uma série de valores e princípios que conformam aquela cultura. Né? Os italianos têm um pouco disso, os alemães também têm isso, que a gente vai ter aqui em volta. Né? Que nem eu comentei antes, povos indígenas, né? Cada povo tem a sua cultura. A gente não é diferente disso, né? Aqui no Rio Grande do Sul, vocês sabem que a gente tem uma cultura. A gente tem uma cultura brasileira, né? Que vai dar algumas características. A nossa língua faz parte da nossa cultura. Né? No Brasil se fala português. Mas cada região do país tem traços linguísticos diferentes. Porque isso também, a cultura, existe uma cultura nacional, mas existem culturas regionais. Né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma série de palavras que fazem parte da nossa cultura, né? Como ba, che, né? Tem várias palavras, né, que a gente acaba usando apenas aqui. A gente vai ter
elementos gastronômicos, né, que a gente acaba tendo de região para região. O churrasco que é feito aqui no Rio Grande do Sul é do Rio Grande do Sul, não tem em outros lugares necessariamente, tem em outros lugares aqui em volta, né? O churrasco gaúcho, ele é muito parecido com o uruguaio, o argentino, né? Tem algumas peculiaridades, mas ele é muito mais próximo desses do que, por exemplo, o churrasco que é feito em São Paulo. A diferença é muito grande. Então, a questão da alimentação, temperos, tudo isso faz parte da cultura local. Entendem que cultura é sempre aqui, sempre vai estar relacionada a um povo, a um grupo étnico, tá? É deste tipo de cultura que a gente está falando. Então, a gente não pode falar de forma alguma que uma pessoa tem mais ou menos cultura. Quando a gente está falando de cultura em sociologia, a gente está falando de diferenças culturais, ou seja, uma pessoa tem uma cultura, né, porque tem uma relação, cresceu dentro de um ambiente cultural, e a outra pessoa pode ter outra cultura porque cresceu em outro ambiente cultural. O que é ambiente cultural? É a região onde nasceu, né? É aquilo que foi exposto desde que nasceu. Não só a região, mas aquilo que foi exposto. Porque, por exemplo, existem outras culturas. Por exemplo, a gente vai pegar a cultura cigana, né? Ciganos, eles não necessariamente têm um país, né? Os ciganos não têm uma pátria cigana. Eles estão espalhados ao redor do mundo. Existem mais ciganos, se eu não me engano, na Romênia, né? Que é uma região que tem bastante, mas mesmo assim a Romênia não é um país cigano. Eles não têm uma pátria. Mas, independente disso, os ciganos mantêm traços culturais ciganos, independente da região onde é que eles vivem. Então, quem nasce dentro de uma família cigana acaba incorporando, né, uma série de valores, modos de vida, uma série de características relacionadas aos ciganos. Ciganos é uma cultura, né? E a mesma coisa acontece com outras tradições, né? Então, por exemplo, judeus acabam tendo isso também, né? Quem nasce dentro de uma família típica judaica, né, acaba sendo exposto a uma série de cerimônias, a uma série de elementos culturais que fazem com que um judeu, né, tenha algumas compreensões de mundo diferentes. E isso que envolve cultura. Cultura não é também só a língua, a alimentação, religião. Religião faz parte da cultura também, né? Tem também a ver com formas de ver o mundo. Cada cultura, ela compreende o mundo de uma forma um pouco diferente umas das outras. Ela tem valores diferentes, né? Como eu falei antes, a gente sempre encara a partir dessa perspectiva. Nunca tentem, quando a gente vai analisar a cultura, não tentem valorar as culturas, dizendo assim, esta cultura é melhor. Não, essa cultura é diferente. A gente vê o que é diferente de uma para outra. Se a gente vai pegar a cultura, vamos pegar aqui, japonesa e a cultura brasileira, a gente vai ver uma série de diferenças. Uma série de diferenças de uma cultura para outra. As duas funcionam a seu modo, né? Os brasileiros existem, os japoneses existem, cada um funciona a seu modo. A gente vai ter diferença em relação à higiene, né? A ideia de limpeza no Japão é muito mais forte do que aqui. Mas, ao mesmo tempo, o Japão, em linhas gerais, é um país muito mais rígido no sentido de ter uma hierarquia relacionada à questão de gênero. Então, por exemplo, lá as mulheres são socialmente colocadas como inferiores aos homens. Aqui a gente acaba tendo um pouco melhor isso, né? Por exemplo, num ônibus no Japão é muito comum ver as mulheres levantando para os homens sentarem, por exemplo. Isso é muito comum de acontecer. Aqui no Brasil isso não acontece. Então, existem diferenças em alguns aspectos, né? Só que em outra contrapartida, vamos pegar em relação das mulheres, né? No Brasil tem muito mais casos de mulheres sendo agredidas que no Japão. Então, eles, de um lado, eles têm um machismo e a gente tem um machismo que se manifesta de outra forma. Isso envolve fatores culturais. A nossa cultura é muito mais agressiva. Isso a gente pode falar assim, porque o nível de agressividade no Brasil é bem maior, tem alguns
alguns estudos que mostram isso, né? Eu não vou entrar em detalhes, porque são coisas que não só não caem no Enem, como são estudos mais avançados de sociologia. Mas no Brasil a gente acaba tendo uma cultura da violência, que é dessa forma que se trata, né? E no Japão a gente tem uma cultura que não é tão violenta, né? As pessoas não são tão agredidas, mas tem uma hierarquia social mais rígida. Então são diferenças culturais, né? A pessoa quando nasce nesse país tem que aprender a se adaptar a isso, né? E caso ela não concorde, lutar para que a cultura mude, porque isso é um outro elemento importante quando a gente trabalha com cultura. Culturas não são coisas monolíticas, no sentido de elas não são estáticas. Tá? A cultura é algo vivo. Ela sim muda, ela sim se adapta, ela sim se altera. Uma cultura ela não precisa se manter tal qual ela era. Ela pode sim sofrer alterações, né? O que se luta quando se trabalha em mudanças culturais é, por exemplo, quando essa mudança cultural ela vem de fora. Então, por exemplo, quando a diferença, né? Por exemplo, a gente vive no Brasil, a gente não gosta de alguma coisa da nossa cultura brasileira. Por exemplo, eu não gosto de algumas coisas da cultura e eu luto para que isso mude. Como é que eu faço isso? Eu mudo o meu comportamento, eu critico esse traço cultural da cultura brasileira e luto para que ela mude. Ou seja, eu sou um brasileiro, né? Me junto com outros brasileiros e luto para que determinadas partes da nossa cultura mudem. Ou seja, são pessoas de dentro daquela cultura que querem uma mudança de um determinado padrão cultural, porque acham que aquilo não é mais condizente com a nossa realidade. Beleza, isso é uma forma de mudança cultural. Outra forma de mudança cultural é quando ela é imposta de fora. Então, por exemplo, isso aconteceu muito, vocês devem ter estudado em história, quando teve a colonização do mundo, né, quando os europeus começaram a colonizar outros países, né, aí muito fortemente aqui a América do Sul, né, América Central e a África, né, e a Ásia também. Quando os países europeus começaram a criar colônias fora da Europa, eles começaram a impor determinados traços culturais a esses países. Aí a gente vai ter um problema, porque não é as pessoas do país que escolheram mudar a sua cultura. Pelo contrário, foram os europeus que resolveram alterar a cultura a partir da sua vontade. Essas imposições culturais, elas em geral são vistas como negativas, porque a gente não está dando a liberdade das pessoas que vivem na sua cultura alterarem aquele padrão cultural. Então, aí existem algumas questões éticas, né, políticas, que acabam fazendo parte desses debates. Esse debate aqui, eu estou só introduzindo a questão da cultura, a gente vai trabalhar ao longo desse trimestre inteiro essa questão, mas ela é bastante complexa, porque a gente trabalha desde o modo de vida de pessoas até política internacional a partir disso, tá? Então aqui é só uma introdução para vocês entenderem essas características da cultura. Primeiro, ela diz sobre o modo de vida das pessoas, ela fala sobre a tradição a qual aquela pessoa pertence, aos valores compartilhados por aquele grupo social, né, por aquele povo que eles têm, e ela vai estar relacionada a esse debate, né? Ela é uma cultura sempre viva, ela está em constante transformação, e ela sim pode ser transformada de dentro, quando as pessoas que pertencem àquela cultura resolvem que aquela cultura precisa ser alterada de alguma forma, ou ela pode sofrer mudanças externas, que a gente chama isso de imperialismo cultural. Quando um grupo de fora, um outro país, uma outra cultura, ela força uma cultura que foi dominada a sofrer mudanças. Isso é imperialismo cultural. E a gente vai estudar um pouquinho disso aí nesse trimestre, tá bom? Por hoje é isso, pessoal. Fiquem bem e nos vemos na próxima. Um grande abraço.